Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Sessão AS6. Para quem aí tá chegando pela primeira vez, me chamo Lucas Ribeiro e hoje vamos conversar sobre Visions, a série Star Wars feita por 9 empresas japonesas que proporciona histórias e artes diferentes, enquanto explora diversos cantos dessa galáxia que já vimos tantas vezes, mas ainda sabemos tão pouco. Antes de começar, aviso que não haverão spoilers dos episódios. Essa edição é 100% baseada no que já foi divulgado no material promocional, beleza? Então, para quem não viu, podem ficar tranquilos. E dito isso, vamos começar. Como são 9 contos independentes, não destaco nenhuma sinopse. E os principais produtores são James Vaughn e Kanako Shirasaki. E já está disponível na plataforma Disney+. Bom, não sei se vocês viram o trailer dessa série, mas fiquei super impressionado. Não sabia que ia ser anime. Faz tempo demais que eu não assistia a um anime. Então foi muito legal ter essa experiência. Mas e aí? A série é tão boa quanto o trailer dá a entender? Sim e não. As variedades de animação são muito impressionantes, se percebe principalmente nas cenas de luta e nas paisagens. Gosto também que são todos diferentes e uma marca tão grande quanto Star Wars, se permitindo ousar no formato japonês, é bem intrigante. Como falei, o trailer chamou muito a minha atenção, porém, 2 problemas presentes são o roteiro e o tempo. Na verdade, o problema é só o tempo mesmo, porque como são histórias que variam entre 14 e 23 minutos, não é o suficiente, na maioria dos casos, de introduzir personagens novos, seus objetivos, explorar o local onde estamos e no fim fazer a gente se importar pelo que está acontecendo, sabe? É começo, meio e fim. Eu sei que a proposta é fazer episódios independentes, curtos, mas a proposta de cada um é tão promissora para um tempo tão sofrido que no fim acaba prejudicando, acaba sendo um tiro no pé do próprio roteiro, sabe? Que parece não ter sido feito para esse formato. Então assim, para exemplificar, alguns episódios, ao invés de terem esse formato que eu falei, né, começo, meio e fim, parecem que são só o primeiro de uma série. Parece que só estão preparando o terreno para o que ainda está por vir. Se você assistir é mais fácil de entender isso, mas é feito tantas vezes e na cara de pau mesmo que parece piada. Nossa jornada está apenas começando porque precisamos fazer isso. Aí a gente, né, o público, pelo menos eu fiquei, isso aí, bora lá. Aí acaba. Às vezes eu fico pensando se a Disney não quis atirar para todos os lados para ver quais episódios teriam as melhores reações para fazer algo no futuro. Porque assim, se não for isso, eu não entendi o propósito de não terminar a história. Então diria que a falta de tempo foi o que mais prejudicou esse projeto. Dito isso, queria destacar aqui alguns. Como eu falei, são 9 episódios no total, entre 14 e 23 minutos. E os meus preferidos foram o número 3, Os Gêmeos, com batalhas assim épicas. O 5º, chamado O Nono Jedi, com uma reviravolta massa, ideias bem sofisticadas envolvendo sabres de luz, eu gostei bastante. E o número 7, O Ancião. Desses 3, meu preferido foi esse, O Ancião, justamente por ser o que chegou mais perto como um episódio completo, de início, meio e fim, sem dar a entender que a história ainda vai continuar. Conseguiu também mostrar um pouco dos personagens e, levando em consideração que alguns episódios são um pouco infantis, só um pouco, comparado com outros, O Ancião foi mais adulto, mais tenso e misterioso. Então, pessoalmente, foi o meu favorito. Beleza, seguindo com os personagens, é difícil falar deles porque é tudo tão vago,
que o que eu falar já vai estar contando a história. Eles não têm muitas camadas. E como não tive nenhum preferido também, acho melhor destacar os atores. Se você conhece os artistas de Hollywood, vai encontrar muita gente conhecida aqui. Tô falando de Simu Liu, o famoso Shang-Chi, Neil Patrick Harris, Henry Golding, entre outros. Mas meus preferidos foram David Harbour como o Jedi Tajin e Jordan Fisher como o Padawan Dan. Eu amo os dois de projetos anteriores, achei o máximo eles estarem participando dessa série, e ainda mais estando no meu episódio favorito, o Ancião. A voz do Jordan Fisher foi super tranquila de identificar, mas quando o episódio acabou e no final mostrou que o seu mestre tinha sido dublado pelo David Harbour, eu só pensava, como assim eu não me toquei que era ele? Eu amo o David Harbour. Até voltei algumas cenas pra ver se notava a semelhança, mas o trabalho dele aqui tá muito bom. A voz tá bem diferente do que eu tô acostumado. Fez jus a um personagem super sábio e no final só fiquei querendo mais. E a próxima, que também merece destaque, é Alison Brie, que havia em poucos projetos, mas é bem talentosa, que interpreta a gêmea no episódio 3. Se você viu o trailer, não tem como não notar ela. É um destaque, assim, instantâneo. Ok que os visuais vendem bem mais a sua personagem, mas ela também tá ótima. Notei que o visual é super parecido com o da personagem Magia ou Illyana dos X-Men, até o cabelo. O que achei curioso, mas infelizmente esse foi um dos principais casos em que dá a entender que esse é só o início de uma grande jornada, aí acaba, o que é bem chato. No geral, eu descreveria Visions como uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, alguns episódios melhores que outros. Como disse antes, o tempo é tão pouco que acabei não me importando com alguns personagens por não termos tido a oportunidade de explorá-los ao máximo, e isso infelizmente prejudica sim múltiplos episódios, mas rende excelentes visuais, narrativas interessantes em certos casos, e se Deus quiser, haverá uma continuação de algumas dessas histórias. E sem contar que alguns tinham ideias mais interessantes, ousadas e curiosas do que alguns filmes Star Wars, sendo bem sincero. Mas dá sim pra matar a saudade dessa franquia que divide tanto os fãs até hoje. Como eu já disse, meus episódios favoritos foram o 3, o 5 e o 7. Então pessoalmente recomendo esses. E lembrando que não precisa assistir na ordem, tá? Já que são contos independentes. Uma coisa que eu só pensei agora é que algumas narrativas, principalmente as que não me chamaram muita atenção, me lembram muito, não sei se vocês assistiram, Avatar, A Lenda de Aang, a animação. Não sei se vão pegar a referência, mas na primeira temporada, se não me engano, chamada O Livro da Água, né, o livro 1, eles usam e abusam de uma fórmula em que basicamente os protagonistas vão para uma vila nova, tem algum problema, lutam para resolver esse problema, e quando o problema tá resolvido, eles partem, vão embora e vão pro próximo episódio em que acontece a mesma coisa, e aos poucos vão chegando mais perto do objetivo principal. E por que eu tô falando isso? Os episódios que me chamaram menos atenção são os que eu percebi que usam dessa fórmula, sabe? Justamente nos episódios que eu menos tinha me importado. Eu não gosto muito disso, mas tem alguns que dá pra perceber sim esse mesmo padrão que a primeira temporada de Avatar. Se é uma temporada que você curtiu, deve curtir também essa de Visions. Isso explica também porque que teve tantos altos e baixos pra mim, sabe? Porque alguns foram muito essa fórmula, sem muita novidade, sem fazer algo muito diferente e novo. Esses me chamaram menos atenção do que os que não usaram muito essa fórmula, ou não usaram de forma alguma. Então também tem isso. De acordo com o site O Vício, o produtor da série e vice-presidente da Lucasfilm, James Vaughn, disse numa entrevista que eles têm sim a intenção de desenvolver uma segunda temporada, mas tudo depende da recepção do público. Olha, se for para criar uma nova temporada, para trazer novas histórias e no fim não ter desenvolvimento o suficiente, é melhor nem fazer. Pessoalmente, prefiro bem mais continuar de onde paramos
porque, como eu já disse, eu super assistiria no mínimo umas 4 histórias só dessa primeira. Ainda não anunciaram nada, mas assim que eu souber de algo, atualizo o título do podcast, coloco Visions, primeira temporada, porque aí vocês vão saber que vai ter uma segunda. Se você tá olhando agora e só tem Visions, é porque, até o momento, nada. Todos os 9 contos estão disponíveis na plataforma Disney Plus, sem custo adicional. Mas alguém aí já assistiu? Gostaram? Acharam Star Wars o suficiente? Pergunto porque tem episódios que são tão isolados da mitologia e de tudo que a gente conhece que acabou não sendo bastante pra mim, mas só alguns. Mas o que vocês acharam? Comenta lá no Instagram, @sessãoas6, onde vão encontrar um post só sobre a série. E espero encontrar lá o feedback, a reação de vocês, que é a melhor parte pra mim, interagir. Mas então é isso, pessoal. Se curtiram essa edição, há muitas outras já disponíveis, muitas que ainda estão por vir também. Por favor, compartilhem o podcast, nos ajude a aumentar o número de ouvintes. E é isso. Vou ficando por aqui. Adorei gravar esse episódio e me encontro com vocês no próximo. Um grande beijo e até a próxima.